Estamos começando mais um Conexões AB/HSC, diretamente do Encates Protel, gravando hoje aqui com esse pessoal maravilhoso. Eu digo que eu sou um peixinho no meio desses tubarões aqui da comunicação, pessoas que inspiram e que motivam a gente a estar aqui falando um pouquinho mais sobre rádio e TV, essa mídia que conecta e que está no lar de todo mundo, inclusive daquelas pessoas que muitas vezes não têm a internet ainda ao seu alcance. O rádio chega em todo lugar. Então eu estou com o Ranier, com o Guido e com o Bertolin aqui para a gente falar sobre rádio e TV e a importância dessas duas mídias na comunicação e na projeção do turismo catarinense. Vou começar aqui primeiro, bom dia, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês conversando. E vou conversar com o Bertolin, que está aqui ao meu lado. Bertolin, rádio e TV são importantes realmente para a comunicação? Bom dia, Vânia. São fundamentais, né, para o turismo, para promover o turismo. Nós temos em Santa Catarina uma radiodifusão muito dinâmica e muito presente em todas as regiões do nosso estado, né? O rádio faz isso com maestria, né? Nós temos aqui o Guido da Caerte, que conhece bem melhor que eu essa realidade, o Ranieri, que é radiodifusor. O rádio, ele tem um comprometimento com as suas comunidades. E a televisão, de forma mais ampla, mas também tem muito essa experiência de estar próxima das necessidades da comunidade. E o turismo no nosso estado, ele é uma economia fundamental, né, que nós precisamos cada vez mais potencializar. Então, nós, no Grupo ND, por exemplo, priorizamos muito o conteúdo e também as oportunidades que a gente tem de alavancar o turismo. Que maravilha! E é verdade, em tempos que a gente fala tanto de internet, do conteúdo digital, que não deixa de ser importante, mas o rádio e a TV conectando. Guido, da Caerte. Guido, conta pra gente um pouquinho o papel da Caerte e os números que a gente tem pela entidade aí apresentando rádio e a TV. Oi, Vânia, obrigado pelo convite. Para a BIH, para nós é uma oportunidade importante estar aqui discutindo um pouco sobre o nosso setor. A Caerte, no final do ano passado, em dezembro de 2024 para 2025, fez uma pesquisa para medir como que o catarinense entendia, né, a influência do rádio e da televisão na decisão de viagem dele, na decisão do destino turístico e na escolha, por exemplo, do hotel ou do tipo de hospedagem que ele ia escolher, né? E nós percebemos que 51% dos catarinenses, por exemplo, escolheriam destinos para este ano de 2025 em Santa Catarina. Então perceba a influência da mídia regional nessa decisão de compra, porque a grande promotora, vamos dizer assim, da ambição por visitar Santa Catarina acontece através do rádio e da televisão, promovendo os nossos destinos turísticos, especialmente agora no inverno, que é o momento que estamos gravando, né? Que é vamos dizer assim, um setor, um momento turístico que não é tão óbvio, apesar das belezas naturais de Santa Catarina. Então essa é uma só dos insights que a nossa pesquisa traz, mas ela mostra, por exemplo, que 20% dos catarinenses decidiram já um destino turístico em função de promoções, reportagens ou conteúdos divulgados por rádio e televisão, numa relação direta, né, desse destino escolhido para a visitação da família através dessa promoção, e que parte desse catarinense ele escolhe o destino turístico influenciado por reportagens, não só por promoções, não só pela produção ou promoção de um destino, mas também pela aspiração que a reportagem acaba fazendo, né? Eu vou citar um exemplo, né, de uma indústria que provavelmente só vai se reerguer se nossos meios fizerem um trabalho muito importante, que é o balonismo no sul do estado, que passou por uma situação bastante delicada, mas sem dúvida vai se reerguer, porque o rádio e a televisão vão fazer aí um trabalho para mostrar a segurança que tem envolvida por trás disso, e para recuperar uma indústria que acabou sofrendo aí com um prejuízo grande por uma fatalidade depois de anos, né, operando regularmente, fazendo tudo como deveria ser. A gente entra aqui num debate até que
tudo que gera polêmica, assuntos, né, de maior repercussão, como aconteceu ali esse fato, eles realmente ganham uma projeção muito maior, a comunidade fala muito mais. E os anos que operaram de forma correta acaba às vezes não tendo toda essa influência. Então o rádio, a TV tem essa importância grande, né, Bertolini? Mas se tu me permitir, né, é nessa hora que o rádio e a televisão fazem a diferença. Porque normalmente quando tem uma situação polêmica, como foi, as redes sociais, elas irradiam, elas levam uma informação muitas vezes distorcida, muitas vezes infundada, né, sem um critério técnico. O rádio e a televisão têm a responsabilidade de aferir, de checar, de analisar essa informação e trazer serenidade para, né, a situação. Então, de novo, acho que o Guido lembrou muito bem, né, nós temos um papel também nesse sentido de trazer luz, de dar correção para a informação nesse processo. Ranier, ele que é hoteleiro, né, também associado aqui da BH e comunicador. Ranier, como que é a participação do rádio, com a conexão do rádio com a hotelaria? Então, vamos primeiro, dentro desses princípios todos que foram apresentados, Vânia, o rádio ele sensibiliza, ele informa, ele motiva e ele educa. E a hotelaria vem de experiência. Nesses contextos, sem dúvida nenhuma, a hotelaria, eu aprendi com o nosso consultor, o Contreras, há 30 anos, que eram 3 Cs. Nós falamos em 5 Cs. Café, cama, chuveiro, comunicação e coração, a pessoa tem que gostar daquilo que está fazendo. Então a hotelaria ela tem essa experiência através dessa comunicação. E é importante salientar que eu via no encontro que teve o almoço lá do presidente Temer, lá no Marcelo Petrelli, o doutor Marcondes de Matos estava falando que no último ano 22% das pessoas que foram no Costão do Santinho foram catarinenses. Então não dá para jogar fora, porque esses 22% é a nossa margem de lucro. Então quem traz o lucro para nós verdadeiro mesmo, né, aquela sobra de caixa, é o catarinense. Então nós temos que fazer as provocações, né? E aí a hotelaria, ela tem, né, nós temos muitas datas para serem comemoradas, né? Acompanhamos muito a parte, principalmente aqui da região sul, Paraná e Santa Catarina, as principais datas festivas, como as nossas também, feriados, né? E trabalhamos muito isso, né? E o rádio ele tem esse papel, o rádio é na veia, a televisão é no músculo, mas sem dúvida nenhuma o percentual aí, nós vamos falando aí de 1% do faturamento, tem que ser investido em comunicação. Né? E essa comunicação, vejo lá no nosso exemplo, lá no nosso hotel, lá em Jurerê, você bota a propaganda no rádio, logo em seguida, quando você vê lá no café da manhã, está a pessoa lá da minha região, eu identifico, as pessoas vêm falar comigo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que o hoteleiro ele tem que entender da importância de não basta pôr o ovo. Se ele não cacarejar esse ovo, ele não vai vender. Essa é a minha posição. Uau, é isso aí mesmo. E ainda existe muito aquela polêmica, né? Ah, mas investir no rádio, na TV é caro. É caro realmente? Ou ele tem um alcance tão grande, tão massivo, de forma a realmente gerar esse benefício e esse resultado tão grande? Eu vou responder com tranquilidade. É a coisa mais barata do nosso processo, sabe? A gente teve agora um evento ali com o grupo OND ali, né, do Floripa Gourmet, né? E você vê a quantidade do produto, era um produto específico, né, um prato específico, de você num mês fazer 380 pratos daquele ali que não estavam no nosso cardápio. Era uma nova sugestão, né? Uma provocação nova. Então, com certeza, você fomentar no rádio e na televisão, ela vai te dar retorno no final do mês.
temos pesquisas, inclusive, que reiteram isso que o Ranieri acabou de colocar, que o custo por 1000 hoje, né, que é vamos dizer assim, uma métrica muito difundida na internet, é muito mais compensadora, por exemplo, no rádio, com relação a promoções, do que muitas vezes no digital, que para a rede hoteleira vamos dizer assim, um custo muito alto pela sazonalidade, pelo leilão do algoritmo. Então, se você ficar refém apenas disso, provavelmente o hoteleiro vai pagar muito mais para ter aquele hóspede, aquele turista entrando na plataforma dele, que, como a gente vinha conversando nos bastidores, né, é muito mais importante que ele entre direto no site, ou seja, que ele tenha um recall direto entre o que foi anunciado e a marca dele, para que ele entre direto no site, do que numa plataforma agregadora que acaba tendo seu comissionamento e sua legitimidade também, né? Dentro dessa venda, né? Temos que reconhecer também que as redes sociais dos veículos de comunicação são as maiores. Sim. Né? Temos aí o NT, né? Mas eu te digo o seguinte, lá na rádio lá de Urubici, a rádio de Urubici, quem tem o maior número de seguidores no Instagram e no Facebook é a rádio local, Gralha Azul. Tá entendendo? Então, no interior, as maiores redes são as nossas. Então, eles poder usar isso também comercialmente, numa troca de inteligência de projeto, é muito importante. Eu queria acrescentar um detalhe nisso que o Ranieri falou, respondendo a sua pergunta da questão do custo de investir em rádio, né? É preciso alargar o entendimento quando você analisa o custo, porque não é somente o investimento que você está fazendo, não é somente a mídia que ele vai veicular, né? Um hoteleiro daqui, por exemplo, que for falar com o Ranieri, na rádio do Ranieri, vai chegar lá e dizer: Ranieri, eu vou comprar uma mídia com você, mas você abre um espaço para falar do meu destino, para falar do meu empreendimento. Então o Ranieri vai envolver a mídia espontânea da emissora dele e vai contribuir para esse processo. E isso tem um valor muito além, porque é o comunicador lá que tem uma influência, que interage, que tem uma autoridade com aquela comunidade, e é ele falando do destino ou do empreendimento, do hotel, enfim, né, do evento, se for o caso. Então, quando a gente olha a comunicação, a gente precisa entender toda a trajetória, não somente a mídia que eventualmente você comprou, mas a parceria que o veículo agrega para o negócio. E é esse testemunhal, né, Bertolini, que acaba influenciando no que o Ranieri falou da experiência, né? Porque Exato. É só o testemunhal que transcreve o que é a experiência dentro de um hotel, que é o que grande parte, né, na verdade, além do serviço do que, né, toda a indústria turística oferece, né? Porque também não é só o hotel, é a experiência na praia, num parque de diversões, no turismo, no comércio, em todo o entorno que aquela cidade, aquela localidade oferece, né? Exatamente. Até a gente comentando assim, investir hoje no rádio, na TV, ele não precisa ser nacional, né? O que vocês estão trazendo aqui é justamente essa força do regional. E falando em força do regional, Bertolini, como que você vê a potencialização dos eventos, né? A gente tem aqui grandes eventos como Oktober, como Festa do Pinhão, né? Que agregam e trabalham muito esse turismo regional. A força do rádio e da TV nessa projeção desses eventos. Não tenho dúvida, assim, a história de Santa Catarina, quando a gente vai falar dos grandes eventos, a importância da comunicação, tanto do rádio quanto da televisão, para alavancar o crescimento disso, né? Tem um ponto que é importante, que a gente precisa considerar, o Ranieri já falou antes, né? 22% da informação do Costão do Santinho. O turismo, nós temos que ter o foco do turismo regional. Nós partimos de um raio de 150 quilômetros e aí depois nós vamos escalando para, né, até levar para as questões internacionais. Hoje Santa Catarina tem as rotas internacionais e tudo bem, mas o grande volume, eu sempre tenho esse número em mente, da Oktoberfest. 60% das pessoas que visitam o Oktoberfest são de Santa Catarina, né? Ele deu agora o dado do Costão do Santinho, 22%. Então, esse processo você começa olhando o raio de 150, o teu regional, né? E aí o rádio, de novo, faz um papel fundamental nisso. Segundo ponto é que nesses eventos são sempre oportunidades para você
potencializar toda a cadeia daquela região, daquele município, né? Então você está falando da Oktoberfest ou está falando da Festa do Pinhão, para dar 2 exemplos, você não está falando só daquele evento. Você está falando do turismo rural que tem o ano inteiro em Lages, ou você está falando do Festival da Cerveja que acontece em outra época do ano em Blumenau, ou do turismo de compras, né? As pessoas fazem o Vale do Rio Itajaí ali, né? Vão a Brusque, vão a Pomerode, vão a Timbó fazer compras. Quer dizer, você alimenta toda uma cadeia, sem a gente falar aquilo que o Ranieri falou antes aí, né? Do consumo imediato, que é o posto de gasolina, é o restaurante, é a loja, enfim. Então os eventos eles têm esse potencial de a gente comunicar e alimentar toda a economia. Que legal isso aí. Realmente muito importante essa conexão também do público com o privado. Então a gente falou aqui do destino que movimenta, né, não só o evento, mas esse trajeto todo que ele circula e todos esses outros pontos econômicos. E aí, Guido, assim, como que a gente faz hoje? Que a Caert, ela é uma associação que congrega as emissoras de rádio e TV. Se a gente pudesse dar hoje uma dica para quem está pensando em anunciar no rádio e da TV, por onde que ele começa? O que ele tem que saber? Em qual emissora ele vai anunciar? Como é que pode ser feita essa logística? Todas as emissoras estão preparadas para receber, né, o contato, né, e prospectar e fazer um orçamento adequado para a realidade de cada anunciante, né? Então, ideal é você estudar qual é um pouco o seu público, o público daquela pousada, o público do teu destino turístico, talvez até analisar um pouquinho qual que é o do concorrente, entender como ele acaba trazendo um pouco daquele turista ou daquele cliente para dentro da sua rede hoteleira e entender quais são as regiões estratégicas, a região local, a região macro-regional ali nos municípios no entorno e alguns municípios estratégicos ao redor, né? Eu acho que o Bertolin colocou muito bem, a televisão ela faz um papel estadual, então ela vai ter um papel de espalhar aquela mensagem para o estado todo de forma unificada, a mesma mensagem, e o rádio ele tem esse papel regional muito estratégico, né? Então se você conseguir combinar essas duas mídias, né? Combinar sua rádio local com uma rádio no seu entorno, com uma rádio um pouco mais distante, dentro daquele público estratégico, você vai conseguir certamente atrair esse turista, porque ele mostra na pesquisa que ele está interessado em receber promoções, em receber sugestões, em receber insights sobre o destino turístico que ele vai visitar. E com certeza as emissoras estão preparadas para fazer uma proposta que tenha viabilidade financeira para que aquele turista, para que aquele também o hoteleiro consiga, né, colocar isso dentro do seu orçamento, dentro de uma realidade que faça sentido para ele e que possa trazer aí um custo-benefício entre o anúncio e a conversão, né, daquele lead ou daquele cliente de uma forma direta e bem vantajosa para ele. Isso eu não tenho dúvida. Porque a gente vê o quê? Normalmente as agências, né, empresas maiores ou até órgãos públicos possuem agências, então é mais fácil de eles fazerem isso. Mas a pousada, aquele pequeno empreendedor local, ele tem às vezes muito essa dificuldade de aonde eu vou anunciar, para quem eu vou anunciar, como que eu chego até aquela emissora de rádio, né? E Ranieri, nesse contexto, como que você vê, né, enquanto hoteleiro também comunicador, a participação do poder público também na aquisição de mídia para potencializar o turismo? Veja, eu acho que é importante a gente novamente reiterar a importância do rádio, né, no seu foco, tá? Então, assim, nós somos os comunicadores são os melhores influenciadores, né? Isso acho que isso é um ponto fundamental. Segundo, os nossos seguidores são os mais fiéis, né? Então, a comunicação, o que nós precisamos para o cara desejar ter uma experiência diferente? Ele tem que ter uma boa estrada, né? Vamos colocar assim, como é que eu vou chegar até lá, né? Então tem que ter boas estradas. O governo do estado tem se esforçado bastante em melhorando aí a infraestrutura através da Secretaria
deputado Ger, né, de infraestrutura, tem feito um trabalho maravilhoso aí, tem melhorado bastante as estradas, e isso nos ajuda a trazer pessoas para cá, porque ele vem pela estrada, mas ele para almoçar, ele abastece no posto de gasolina, ele para num shopping, ele vem para o hotel. Então essa comunicação ela é muito importante também, né? A comunicação da ponte entre ir e vir, né? Esse é um ponto. O outro ponto é, claro que o estado como o nosso, com uma diversidade de opções e sazonalidade, é muito importante o estado estar se comunicando também e mostrando isso, né? Mas a gente entende de que fundamental disso tudo é que a gente possa estar bem preparado e também cacarejando o ovo. Nós não podemos ficar esperando que o estado seja ele o grande fomentador do processo, né? Eu acho que os hoteleiros, eles têm que entender da importância de você cacarejar teu ovo. Não basta pôr o ovo, não adianta ter um hotel maravilhoso, completo, bonito, né? Tudo novinho, se não tem gente público lá dentro, né? Hoje é o dia 31, hoje é o dia da amargura, hoje é o dia para fechar os números, como é que foi a taxa de ocupação, quantas diárias foram vendidas, que diária média que nós tivemos, qual foi o custo de roupa de cama, quanto custou de energia, quanto custou de água, e aí nós todos sabemos a dor, aonde está a dor, né? Tivemos aí, lamentavelmente, agora a perca do PERSE, né? Que é algo extremamente que nos deu um gasto, um fomento muito grande, uma sobra de caixa que foi todos os hoteleiros com quem a gente conversou, reinvestiu na empresa esse dinheiro, e hoje nós sentimos aí no dia 28 nós tivemos que pagar, e foi doído. Na reunião do conselho aqui, todo mundo reclamando. Nós temos o Manuelzinho, né, o baixinho, presidente da BIH Nacional, que faz um trabalho espetacular, que está lá tentando reverter esse processo, um processo muito dificultoso, né, que pode gerar até demissões, porque o custo é muito alto, né? Mas a gente espera, eu acho que a responsabilidade é nossa de fazer acontecer, não adianta nós esperar pelo poder público, né? E trabalhar para que isso seja realmente proveitoso em nosso favor. Eu queria contribuir nesse ponto do investimento do poder público, né? Quando a gente olha globalmente falando, né, os grandes destinos turísticos investem em comunicação. Você pega a Flórida, né, para dar um exemplo. A Flórida é um destino conhecido no mundo inteiro, mas você viaja pela Europa, você vai ver publicidade da Flórida anunciando, convidando para o turista para ir lá, né? O Uruguai faz muito isso. Recentemente eu tive um contato com os Açores, né? Os Açores, eles investem em comunicação em toda a Europa, na Alemanha, na Polônia, na Inglaterra, para atrair o turista para os Açores. Então isso tem um papel fundamental, estratégico, porque é nessa comunicação que o governo percebe onde ele precisa direcionar os esforços. Vou dar um exemplo de Urubici, que aconteceu em 2019. Nós fizemos lá um grande engajamento lá com a prefeitura e para promover o turismo. E o prefeito me disse o seguinte: Bertolin, nós estivemos lá durante o período do inverno. Ele disse assim: Bertolin, eu não preciso mais movimentar o inverno, eu preciso trazer público para cá para o verão. E assim nós trabalhamos toda a comunicação durante o inverno para vender o verão. No início de 2020 eu tive a oportunidade de voltar lá e me hospedei numa pousada e perguntei pro dono da pousada como é que tinha sido a temporada de verão. A melhor da história. Quer dizer, um gesto, um movimento que o gestor público fez gerou um impacto imediato lá na ponta, né? Então isso tem uma importância muito grande. Essa consciência, né, do investimento e a visão do gestor municipal. Eu falo isso porque o Incato, ele acaba sendo um agregador de todas as entidades do trade. Hoje a gente tem aqui a Setur, que vem com o segundo encontro dos gestores municipais de turismo, então vários secretários de turismo circulando aqui pelo evento. Nós temos também as IGRs, o Sebrae, que vem com os produtos das IGs, né, das indicações geográficas. Uhum. É um complemento, a BAV, que traz os agentes de viagem e assim por diante. Então, a importância dessa conexão e dessa união do trade
para potencializar a vinda, né, e o turismo, tanto o turismo regional quanto a vinda de novos turistas para dentro do nosso estado. E nesse contexto de união do trade e da importância do poder público, eu queria que você deixasse, Bertolini, aqui a gente vai para a nossa reta final aqui de bate-papo, uma mensagem para o empresário, para o gestor que ainda está em dúvida quanto a investir no rádio, na TV, em estar trabalhando e quem tem dúvida também de como fazer isso. Deixa essa mensagem para a gente. Muito bom. Nós temos aqui, o Ranieri fez referência ao Floripa Gourmet, né, esse movimento que a gente fez aqui em Florianópolis, que é um excelente exemplo nesse sentido, que é um esforço coletivo de um setor junto com a comunicação. Tá? O meu entendimento que eu tenho, o hoteleiro ele sempre aprendeu, ele se desenvolveu, ele empreendeu de maneira solitária, né? Via de regra, se você olhar, o hoteleiro ele é uma empresa familiar, a grande maioria, e sempre ele sozinho. Eu acho que é essa cultura que a gente precisa começar a amadurecer para fazer esforços conjuntos. Quando você une esforços, né, a gente tem acompanhado aí o cooperativismo de Santa Catarina, que é um grande sucesso da nossa economia por conta de união de esforços. Então, quando o hoteleiro, quando a gente tiver esse esforço conjunto para promover um destino, promover um roteiro, vamos pegar, por exemplo, a questão da Serra Catarinense, tem muito a ser aprimorado na questão do turismo, essa falta de conexão, né? Você vai a Urubici, se hospeda numa pousada, mas você quer ir lá fazer uma degustação, quer fazer visitar uma vinícola, como é que está interligado isso? A gente sabe que tem muita deficiência ainda nesse setor. Então, essa conexão e essa união de esforços junto com a comunicação, isso vai facilitar muito, porque aí você não precisa comunicar isoladamente um empresário fazendo um esforço sozinho. Você traz a cadeia junto, senta com os veículos, senta com a rádio, senta com a televisão, constrói uma comunicação, um círculo virtuoso. Mas e o papel, até vou falar assim, o papel das entidades mesmo nessa união, você vê como importante de trazer os seus associados? Com certeza. A entidade tem esse poder de reunir os seus associados e fazer um movimento, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? A liderança do setor, chamar os associados, reunir os grupos de comunicação, reunir a CAERT, né? Nós temos a CAERT, é uma entidade exemplo para o Brasil do trabalho que ela faz na radiodifusão, e ela tem ela faz esse papel com o radiodifusor no sentido de organizar, de defender o setor, né? Então, quando coloca duas entidades juntas, com certeza a gente vai alavancar muito, né? Isso aí. Ranieri, deixo com você também uma mensagem para o hoteleiro e para o Guido primeiro aí. Eu ia fechar com o Guido depois dizendo assim, Guido, e essa parceria que incrível com a BIH, como é que faz então o hoteleiro para desfrutar de tudo isso e conhecer todos os veículos aí da CAERT? A CAERT está à disposição, né, para essa parceria. Acho que esse momento aqui é sinal disso, né? A CAERT aqui dentro do evento da BIH, estreitando esse relacionamento, se colocando à disposição. Nós temos dentro da nossa associação uma área comercial que pode ajudar nessa inteligência de mercado, né? Em alguém que tenha aí uma intenção de fazer um anúncio em nível estadual, mas através do rádio a gente consegue oferecer toda essa inteligência de mercado, ajudando a segmentar os públicos, as regiões onde aquele hoteleiro quer fazer seu anúncio, a sua promoção, né? Então a gente está à disposição para poder ajudar nisso, né? Só fazer contato com a nossa associação que a gente está à disposição. E para além disso, acho que o Bertolini colocou muito bem, né? Estamos também à disposição para criar produtos novos, né? Porque a gente não depende só de promoção de marca ou promoção de preço, né? A gente pode promover regiões, pode promover novas experiências e pode promover dentro das nossas regiões novos produtos. Então acho que essa parceria entre a CAERT e a BIH pode aí ser o estopim aí para essa criação de novas ideias aí para ajudar a desenvolver o nosso turismo e tornar ele cada vez mais forte, uma indústria cada vez mais relevante para Santa Catarina. Que ótimo isso aí. Ranieri, então deixa o fechamento com você. Então, eu quero dizer dar um recado ao hoteleiro
minha sugestão é que ele vá primeiro na sua cidade conversar com o dono da rádio. Converse com ele, troque ideias, pense com ele, mostre os seus desejos, né? Mostre a experiência que ele tem, que ele pode oferecer para os ouvintes e telespectadores, e através disso ele tenha um início do embrião de uma sementinha que começou. Por exemplo, a Caerte vindo aqui na Expotel foi com o seu Osmar. O Osmar que começou a relação. Hoje nós já estamos aí no quarta oportunidade. Quarta, né, que a gente está aqui na Expotel. Então, assim, é super importante cumprimentar a Josi e a Juliana, a você, Vânia, né, a Margot, a nossa presidente, ao seu Osmar, que sempre um baluarte, uma pessoa que cuidou muito do nosso processo do PERSE, né, junto com o Baixinho. Cumprimentar o presidente do conselho, o Rui Schirman, né, que estão todos aqui engajados, e todos esses que estão aqui estão por um único sentido: o espírito associativista de juntos somos mais fortes. E eu acho que é esse que é o mais importante, e dizer para o hoteleiro: vamos cada vez mais se unir à comunicação. Não é 3C que a gente tem, café, cama e chuveiro. É café, cama, chuveiro e comunicação. Esse é o ponto final que a gente deseja. E eu tenho certeza, pelos meus resultados lá no nosso hotel, que é realmente algo importante para o fechamento dos nossos números. Que Obrigado. Maravilha! Então é isso, uma prova social, como se diz na internet, né? Aqui o Ranieri, que investe na mídia de rádio, que anuncia e tem ótimos resultados. Então isso para você também, hoteleiro, fica a dica. Agradecer em nome da ABIH também aqui a presença de vocês, o apoio da Rede Acaerte, o apoio do Grupo ND aqui em toda a comunicação e a divulgação. Uma cobertura incrível, completa, levando para você aí no rádio, na TV e nas mídias digitais também, tudo o que está acontecendo no evento e o que acontece no turismo. Muito obrigado e até o próximo Conexões ABIH.